Muito bom dia, pessoal que assiste a Orla Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Queria dar bom dia aqui para o meu parceiro Rodrigo Quevedo. Buenas, meu parceiro, como estão as coisas por aí? Tudo certo, Vini? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, né? Bom dia, boa atemporal tarde, a coisa. boa. Exatamente. Tudo certo, fora a correria aí do... hoje o dia foi tenso lá, né? 6 avaliações de VO2, mais TMB, acorda cedo, faz rolo, nada. Essa vida aí é fácil que eu levo, né? Melhor que a tua aí, demais, com um monte de violão. Quem me dera poder dormir um pouquinho mais. Isso aqui é só para enganar. Isso aqui é só para juntar pó, meu parceiro. Mas vamos lá, então. Pessoal, queria introduzir os nossos convidados. Com muita honra, a gente recebe duas pessoas espetaculares que têm aí muita história para contar conosco. Um arquiteto, um médico, triatletas, maratonistas, enfim, tem muita história para rolar com a gente. E eu queria dar boas-vindas aí a esses irmãos Boda Brothers, é isso? Irmãos Bodanese, Marcelo e Rodrigo, sejam muito bem-vindos, meus parceiros. Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado, uma honra, prazer, vamos se divertir, conversar um pouco. Que legal, cara. Cara, vamos pra gente já assim, primeira coisa, quem é que começou primeiro no esporte aí, quem é que puxou quem? Eu. Bom, essa história é bem boa, né? Eu sempre fui... Acho que nós dois, assim, na infância e adolescência, fez bastante esporte, mas talvez eu sempre tenha sido um pouco mais dessa parte atlética. E quando eu comecei a fazer triatlon, que foi voltando de uma cirurgia de ruptura do ligamento cruzado. Pouca coisa. Daí o meu irmão tava numa fase de vida... Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Tu começou a fazer triatlo depois de uma cirurgia de ligamento cruzado. Cruzado anterior de LCA. Isso. É que eu rompi o LCA enquanto eu jogava... É que eu jogava futebol, né? Uhum. E daí eu rompi o LCA, daí eu não podia mais... Quer dizer, temporariamente eu não podia jogar futebol. Daí o tempo que eu gastava treinando futebol e jogando futebol, eu fui me dedicar pra outra coisa. Daí... Surgiu o triatlo. Surgiu o triatlo na minha vida. Que legal. E aí levou o Mano junto. Eu comecei a treinar em 2009, finalzinho de novembro de 2009, na verdade. E nessa época o meu irmão tava bem mais acima do peso, carregando mais quilos, fazendo um futebolzinho por semana. E daí... churrasco por semana. O problema é o equilíbrio, né? A balança tava caindo um pouquinho pro outro lado, assim. E daí ele foi correndo aos pouquinhos e pegou gosto pela coisa e tá aí hoje. E quem é que hoje é mais disciplinado aí dos dois? Acho que hoje é muito parelho, assim, né? Talvez o meu irmão seja um pouco mais pela rotina familiar aí de criança, assim, eu não tenho e não consigo pensar em fazer o que ele faz. Talvez um dia eu faça, mas seguido a gente combina um treino e ele, vou ver como é que vai ser a noite, dependendo como é que as crianças vão acordar e tal, mas, cara, de 100 vezes que a gente combinou, ele cancelou uma ou duas, assim, por uma noite mal dormida, assim, então é meio fora da curva, assim, né? É genético o negócio aí, então. Não, mas hoje a disciplina tá mais a disciplina tá grande. Desde que eu conheço eles, assim, como triatletas, assim, sempre vejo treinando junto, maior parte do tempo treinando junto. E esses guri foram meus alunos lá no Farroupilha. Nossa senhora. Me falaram que o Quevedo não era muito bem quisto lá no Farroupilha, é verdade isso, dupla? Não, ele era... Agora começa as verdades. Era bem... Não, tem um lado bom, né? Porque ele era talvez o professor mais jovem da grade ali, né? E aí era o garotão que chegava com skate às vezes e tal. Então, tipo, se o professor anda de skate, eu posso andar também, né? Assim. Pior que eu ia de skate, muitas vezes eu fui de skate trabalhar. Era mais fácil para deslocar. Que eu ia pegar o ônibus, né? Andar de carro, qualquer coisa. Os guri... Ver se a minha memória tá boa, né? Tu é mais velho, né? Tu foi 2002. Eu fui 2002 e tu 2004. 2003. No segundo ano do ensino médio. Nossa. Segundo ano do ensino médio.
Eles ainda ficaram mais um ano ali e tal, terminaram o colégio. Que legal. E, Peguei essas feras aí. E me diz uma coisa, vocês mais puxam um ou outro ou mais se provocam aí no dia a dia? Como é que é isso? No treino aí. Cara, lindo. Não, eu acho que a gente mais puxa um ou outro. Não, tanto no treino até na prova. Claro que quando o juiz apita ali, óbvio que eu vou querer ganhar, ele vai querer ganhar, assim, mas a gente vive situações assim que tu entende o momento que, cara, aquele dia o outro vai estar um pouco melhor e vai chegar na frente e tá tudo certo, né? Importante. Eu costumo brincar assim: se eu for pra uma prova e eu chegar em segundo, mas chegar só atrás dele, cara, tá tudo certo, né? Então. Que legal. Aqui eu acho que não vejo rivalidade. Tá? Eu acho que é irmandade mesmo. Não tem outra palavra. Porque assim, sei lá, eu tô começando no final de 2009, né? Eu comecei no triatlo em 2010. Um pouquinho depois de vocês. E quando eu comecei, eu assim, pô, os Boda, né, no triatlo para mim já era uma coisa legal. Tinha sido professor de vocês, só que mudou. Era eu que estava começando no esporte novo e tinha vocês como, pô, admiração ali. Via vocês competindo, vocês nessa época, posso estar enganado, mas vocês treinavam com o Lucas Preto, né, 2009, 2010 ali. Né, e falei, pá, cara, tem que alcançar esses guri aí de algum jeito, né? Mas, assim, esses guris são bons, cara. São bons. Pelo que eu acompanho, tem muito mais irmandade do que rivalidade. Porque tanto quando eu vejo vocês em provas, ok, é individual, cada um tá fazendo a sua prova, né? Mas, assim, não existe aquela competição, tipo, não, tenho que ganhar do Celo, tenho que ganhar do Rodrigo. Né? Cada um faz a sua prova e pronto. Chegar primeiro chegou, chegar em segundo chegou e tá tudo certo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que eu tenho duas rápidas lembranças, assim, que, pelo menos do meu lado, né? Que foram duas provas, assim, que ocorreram situações. Uma delas, a gente tava fazendo uma prova em Fortaleza e meu irmão tava super bem, tava muito bem. E aí ele teve uma infelicidade de furar um pneu, faltando 2 km para terminar, e ele era líder da prova e líder da categoria, e eu vinha logo atrás, eu vim em terceiro e quarto, assim. E, cara, ele perdeu muito tempo ali. E aí, puta, passei, né? Fiquei com aquele sentimento ali, puta, que merda, não posso fazer nada, né? Ao mesmo tempo, porra, não posso jogar a minha prova fora, né? Pra salvar ele, né? Então... Enfim, eu ainda tinha o pneu clincher, tu tubular. Não era nem compatível, exato. E aí eu me lembro que, puta, saí pra correr e tal, preocupando, puta, porra, cadê o cara, né? E tal. E aí, puta, veio 10 minutos depois, tipo, muito tempo, assim... E aí, naquele dia, eu ganhei a categoria e tal, puta, fiquei super feliz. E aí, ele veio pra mim e falou assim, pá, eu ia abandonar a prova. Eu só fui até o fim porque eu queria te ver competir e tu tava na frente. Olha aí. Porra, que legal. E aí, puta, aquilo, tira, né, assim... Tira a força de algum lugar, né, pra continuar. Então, puta, muito legal, assim, né, e... Né, com certeza ele também deve ter do lado dele algumas tem, assim, sentimentos, assim, né? Com certeza, hoje em dia, acho que a nossa força, nosso caráter, nossa performance atlética, ela se dá muito por essa parceria que a gente tem nos treinos. Eu acho que sempre foi uma coisa bem amigável, poucas vezes foi uma coisa competitiva, principalmente em treino. Então, eu como comecei antes e comecei numa condição melhor, então nos primeiros anos era uma coisa assim, meio certa, assim, a gente ia largar, eu ia ganhar dele, não tinha dúvida, até que equilibrou a coisa. Deve ter demorado uns 3, 4 anos, assim, pra começar a ficar um pouco mais parelho. Hoje em dia, agora então já faz uns 15, 16 anos que eu treino, 15, 14, 15 que ele treina. E muito treino junto, né? Então, a gente se ajuda muito e... Bom, o Quevedo vê também, porque treina com a gente de vez em quando, então as coisas são... A gente é bem regrado, assim, em seguir o que é proposto e cumprir o objetivo do treino. Que legal, cara. Assim, eu vou falar para vocês parabéns, assim, porque eu acho que entre irmãos, assim, tem sempre aquela concorrência, vamos dizer, sadia, mas eu acho que é muito mais legal as histórias quando a gente vê um somando ao outro. Eu acho genial, assim, e a família de vocês, assim, pô, vocês são 2 triatletas super disciplinados, assim, dedicados. A família de vocês, ela é uma família de cultura esportista, ou isso veio de vocês mesmo? Como é que isso surgiu, assim? Como é que é a família de vocês em relação ao esporte?
Eu acho que nossos pais, os dois, fizeram atividade física meio que a vida inteira. Bom, minha mãe é completamente religiosa de acordar e ir na academia desde que eu me conheço por gente. O meu pai, a gente, enfim, às vezes via jogar futebol, saía, sempre se manteve, assim, mais atividade física mais saudável, nada muito competitivo depois de idade adulta, mas essa cultura de se manter ativo, ter uma vida saudável, fazer exercício é bem cultuado lá em casa. Eu me lembro de uma situação, acho que você treinava ainda com o Lucas Preto, não sei se foi numa marina, onde vocês fizeram não sei se foi um treino, uma brincadeira que o teu pai participou. No condomínio da Melnick, que é de Eldorado ali. De Eldorado, isso aí, né? Daí, antes de inaugurar o condomínio. Acho que teu pai se machucou, caiu, alguma coisa assim. Naquela época, meu pai estava pedalando e ele só pedalava de mountain bike. Sim. E daí era um triatlon de revezamento, né? Uhum. Daí, sei lá, eu acho que eu nadei, daí meu pai ia pedalar e meu irmão ia correr. Daí tava lá, né? Pai, vai de road. Pô, pedal dentro do condomínio. Só que é uma bicicleta muito mais agressiva, bem mais né? instável, né? Daí ele caiu na curva. Levou uma curva com areia ali, sei lá. O Luiz Carlos Bodanese foi ao solo. Mas é que eu falo, né? Graças a Deus ele tá bem, assim, mas é aquela coisa do... História pra contar, né? Até o tombo vira história pra contar, né? Com certeza. Legal, mas acho que além da cultura assim, esportiva, eles sempre nos apoiaram muito, assim, sempre foi um apoio além da conta, assim, né? Sempre que possível gostam de nos acompanhar nas competições, né? Sempre perguntando como é que foi o treino, sempre, né, super participativos, assim, né? Então, sempre que pode, o pai, se deixar, ele estava aqui conversando com a gente agora, aqui junto, né? Dando a opinião dele junto. Mas tu sabe que o Vinícius não sabe disso, mas quando eu e o Maurício, a gente estava organizando a agenda do ano passado, ainda vocês estavam no topo da lista ali, e eu falei ainda para o Maurício assim, Maurício, legal seria convidar os guri e o pai deles juntos. Como tem a métrica de voltar aqui, a gente sempre tem isso, assim, vai voltar aqui, possivelmente vocês vão voltar e eu vou trazer o pai de vocês junto aí, porque eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa para contribuir, tá? Me diz uma coisa assim... O exemplo ele vem de casa, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Pais que impulsionam os filhos no esporte e também, de certa forma, fazem algum esporte, independente do esporte que for, eu tenho certeza que eles fazem diferença nos filhos, né? Eu tento ser assim com os meus também, né? Aqui em casa nós praticamos muito exercício e os meninos também, eles acabam, um nada, o outro joga futebol, então é muito legal ver essa história crescendo, né? Sim. E me diz uma coisa assim, quando que deixou de ser uma brincadeira e para associar algo muito sério na vida de vocês, o esporte? Assim, o triatlon especificamente, que é algo que vocês estão provavelmente fazendo há mais tempo, né? Uma resposta um tanto quanto difícil, assim, eu acho. Eu acho que a gente falo pela gente porque eu tenho certeza que acho que a gente sempre foi muito competitivo em tudo que a gente fez, assim, né? Eu lembro de a gente jogar bola no futebol 7, uma grama sintética, e o cara saber que vai se ralar e dar carrinho na grama sintética e esfolar as pernas, né? Então, acho que isso é muito da veia competitiva, né? Só muda o endereço. Né? Antes a gente jogava tênis e também... Jogaram tênis? A gente jogou tênis até os 15, 16, mais ou menos, né? Eu parei um pouquinho antes, eu parei na 8ª, tu ficou jogando até o 2º ano, eu parei na 7ª, tu jogou até... A gente jogava... eu te vi jogar futebol, cara. Não, mas eu joguei futebol o colégio inteiro, e depois segui jogando várzea, e daí o tênis eu larguei e tu seguiu um pouco mais. Mas a gente jogava de treinar. Algum jogo bom teu. Tu era bom nesse negócio, cara. Agora que eu... Nem tanto, né? Eu gostava de ir nos treinos, cara. Agora que eu tô aposentado, posso concordar contigo. Não, eu me lembro do... Paulo X não tá mais aqui entre nós, né? Foi um baita colega, um baita professor que vocês tiveram. Teve o Toninho, que treinou também vocês, né? O Antônio Simil. Mas assim, eu às vezes eu me organizava para assistir os treinos de vocês no campo. Era lindo de ver, cara. Te ver jogando era bonito, cara. Era bonito, cara. Que domínio de bola, visão de jogo, né? E isso eu não era muito do futebol, não gostava, mas assim, gostava de ver, né? Ver como é que funciona. Sim. Mas indo pro
pergunta mesmo, de fato, né? Acho que quando a gente entrou no triatlo, pelo menos eu me lembro do meu primeiro meio Iron, eu fui pra... Era na Penha ainda, quando tinha só Penha, né? Só Em quando era Santa Catarina. Em Brasília, mas tu tá... Eu tinha feito uma prova em Brasília, E aí, na época as inscrições pro as Mundial era com mundial dólar, era só né? em dólar, né? Em cash. Não foi aquela que o francês segurou o Igor Amorelli lá? Não foi? Cara, se foi, eu acho que foi, porque foi 2012. a última prova. 2012? Eu acho que foi nessa. Eu tava naquela prova. E aí era a minha primeira prova, acho que a segunda ou terceira dele, meio Iron, alguma coisa assim. Eu tinha feito meio Iron de Miami, tinha feito Iron e depois Penha. E aí ele acho que ganhou a categoria, né? Ganhou a categoria e se classificou para Las Vegas. E aí, cara, era a minha segunda prova. Que era o Mundial de 70.3, né? E aí eu fiquei em 8º, eu acho, assim. E eu pensei, putz, são 2, 3 vagas, mas vai que rola. Pensei, putz, será que vou ter que ir atrás de dólar agora na Penha aqui? Vai que dá, né? E, cara, não deu, e tá tudo bem, né? Acho que nem deveria dar mesmo, acho que não merecia ainda naquela época, assim, mas aquilo ali me pensei, a primeira prova, mas embora eu fiquei em 8º, não era tanto tempo, era 5, 10 minutos, assim, que tu olha assim, putz, será que não dá pra competir com esses caras, né? E aí, cara, um negócio que era um negócio que começou como saúde, né? No meu início, um emagrecimento ali, porque, né, eu cheguei eu perdi quase 20 quilos, né, do que eu peso hoje, assim, então, mas deu 2, 3 provas ali, putz, vamos começar, quem sabe, né, alcançar voos maiores, assim, né, então, aí sempre buscando esse 70.3 melhor, de Las Vegas foi, né? Eu classifiquei na Penha 2012 e fui pra Las Vegas 2013. Essa prova devia ser muito legal, né? Acho que nem tem mais, eu acho que agora trocou. Cara, talvez tenha 70.3 Henderson, alguma coisa assim. Chegou a ter, alguma coisa voltou a ter depois. Cara, uma provinha bacana, assim, prova dura. Mas essa parte, assim, dessa competitividade, eu acho que tudo que eu entrei até hoje na minha vida sempre foi com uma coisa de tentar ser o melhor possível, assim, vou te dizer que até antes o triatlo me ensinou bastante, tá? Agora, depois de mais tempo, né, e um pouco mais velho, mais maduro, eu aprendi a perder, né, porque quando tu joga futebol, putz, eu sei que não depende só de ti, né, um time com 11, né, e o nosso time era muito bom, né, então a gente teve talvez poucas derrotas ao longo da nossa, mas obviamente tem derrotas que são marcantes. Mas no futebol é aquela coisa, né? Assim, tu vai jogar contra um cara, daí diziam, o camisa 10 dos caras joga muito. Daí eu falava, não, beleza, mas eu vou jogar melhor que ele hoje, ele não vai jogar. O esporte de endurance te ensina outras coisas, assim, porque se o cara te passa correndo 20 segundos por quilômetro mais rápido e a prova tem mais 20 quilômetros, não adianta tu querer ganhar do cara, se o cara é mais rápido que tu. Então, ao longo do tempo, o esporte endurance vai te colocando no teu lugar, assim, vai dizendo assim, tipo, o que é bom pra ti hoje é isso aqui. Hoje na tua prova tu não é suficiente para ir pro pódio, não vai ganhar a prova. E não adianta tu querer ganhar na marra, né? No futebol, cara, tu vai marcar o cara, tu vai deixar o cara jogar, tu vai morder, tu pode... Não vou dizer o Messi, porque talvez seja soberbo, né? Mas tu pode, alguém vai anular o Messi um dia. O Ronaldinho Gaúcho foi anulado no Mundial, então... Exatamente. Então, assim, o esporte endurance, por mais que venha de um sentimento, assim, de não saber perder, querer ser o mais competitivo possível, ele te ensina muita coisa, assim, te ensina a aprender a manejar as sensações da prova para tu ter o melhor resultado no momento, né? Uhum. E que vocês... Deixa eu só fazer um gancho aqui. O que vocês acham que o esporte endurance trouxe de benefício para a vida de vocês, assim, dentro de casa, né? O que ele levou para dentro de casa de aprendizado, assim? Eu acho que o esporte endurance, ele é um aprendizado de vida como um todo, né? Toda a parte de organização que tu tem, né? Para primeiro lugar, para um atleta amador que tem uma vida de trabalho e uma vida corrida, familiar, trabalho, vida social, para tu conseguir fazer e fazer bem, tu tem que ter uma organização muito grande. Então, assim,
a questão de organização, manejamento de horário, até a questão de resiliência da prova, né, para situações do dia a dia. Eu acho que é uma escola de vida muito, muito boa, assim. Antes da gente entrar no próximo bloco, patrão, tem que fazer os anúncios, né? Vamos fazer então os anúncios aqui, né? Pessoal que está nos ouvindo, né? Instagram, @aorlapodcast. Para quem está nos vendo aqui no YouTube, aqui embaixo vai ter o nosso QR Code. Segue lá, vai ter o nosso Linktree, se tu quiser ouvir no Spotify, se tu quiser ver no YouTube. Tem o nosso Instagram também, onde a gente posta os nossos episódios. E vamos lá, senhor Rodrigo Quevedo. Vamos falar um pouco de ciência, performance e saúde, talvez um pouco mais voltado para o Rodrigo, mas obviamente que não significa que o Marcelo não possa meu pitaco, né, dar os seus pitacos, né? Sem dúvida, o atleta tem uma coisa que eu sempre digo, assim, o atleta obviamente tem conhecimento técnico, mas o atleta ele conhece o corpo dele, né? É muitas vezes melhor do que ninguém. Então é sempre bom ouvir também quem cuida do corpo, quem conhece o corpo também. Bom, hoje médico, cardiologista, né, trabalha numa área super importante da saúde, tem um viés assim de conhecimento fisiológico muito grande. Eu tenho a oportunidade de trocar muita figurinha contigo, mas assim o atleta amador hoje ele em função da rede social, da quantidade absurda de informação, muitas vezes ele não filtra. E esse filtro é uma coisa que, como treinador, me preocupa, mas também me preocupa como atleta, porque eu também escuto muito esses caras, né? E nem sempre eu sei saber filtrar, tá? Onde que começam os erros, tá? Quando esse atleta amador começa a buscar uma performance, podendo acreditar ou achar que pode ir a um nível maior, talvez assim de elite ou até virar um profissional. Tu diz em termos de preparação? Preparação. Eu não tenho um fisioterapeuta, eu não tenho um treinador adequado, eu tenho e não é o adequado, eu vou no médico, não vou no médico, não preciso de um nutricionista. A gente tem que primeiro pensar que esse cara tem que ter saúde, tem que estar saudável, né? Porque não quer dizer que o cara seja de elite, o cara tem alta performance, que o cara seja saudável. Concordo. Então, assim, dentro desse viés, assim, teu ponto de vista, essa transição amador-profissional, quais são os erros que tu vê que os caras cometem nessa passagem de uma coisa para outra? Eu acho que eu vou trazer... Acho que são... Assim, essa questão de amador para profissional, até acho que é uma coisa que não é tão recorrente, não é uma coisa, mas eu vejo muito atleta amador que começou há muito pouco tempo e pelas comparações de rede social, comparações de performance, ele quer em muito pouco tempo tá andando igual a quem já tá há 10, 15 anos no esporte. E ao mesmo que algum atleta amador querer copiar o treino de um triatleta profissional. Então a gente tem que tentar entender na nossa rotina o que a gente consegue fazer de treino e absorver desse treino. Então, assim, vamos lá, na minha rotina hoje eu treino aí 12 horas, 13 horas, uma semana de 14 horas, assim, espremendo muito, e não vejo nem como eu colocaria mais tempo, e provavelmente se eu colocaria isso ia ser contraprodutivo, porque eu não tenho tempo para recuperar desse treino. Então, assim, eu vejo muita gente tentando esgoelar treino, não absorver o treino e gerar lesão, gerar frustração, coisas nesse sentido. E, assim, a gente vê muito, né, os triatletas profissionais, a gente pega ali os noruegueses, treina 30 horas, treina 35 horas. Não, mas os caras treinam, acordam, dormem. Então, assim, a vida dos caras gira em torno de treino, os caras vivem em training camp, os caras não têm o compromisso de buscar filho no colégio, levar filho no colégio, levar na festa. Até as contas deles são pagas por alguém que eles contratam para fazer isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que os maiores erros é a gente se comparar e não conseguir entender o que a gente consegue fazer na nossa rotina. Seja de um amador bom que quer virar profissional, que são raros, e a maioria que tenta acaba vendo que esse pulo, esse salto é muito grande.
Porque, assim, as comparações de performance, às vezes a gente está tentando sair de um amador bom, puta, mas o profissional que ganhou chegou, ainda assim, 30, 40 minutos na frente. Então, assim, será que esse amador bom, ele pode largar no profissional? É uma questão importante. Uma outra coisa também que me preocupa, assim, é como são interpretados os dados. Né? Hoje a gente... nós estávamos falando do Garmin antes ali, que tem as fórmulas embutidas, que não são as mesmas fórmulas muitas vezes, né? Mas a gente tem outros dados como o VO2, os limiares, o próprio lactato, que é uma coisa que tu gosta de trabalhar e que eu acho legal pra caramba. Né? É uma coisa que, se tudo der certo, a gente vai tentar trabalhar junto com isso aí. Mas, assim, até onde essas métricas, assim, como a gente está entregando elas para um treinador ou mesmo para um atleta, podem ser bem utilizadas? Eu acho que tudo que a gente tem como medir é bom, porque tudo que eu posso medir eu posso interpretar e posso melhorar. Então, esse é um ponto. Eu sou muito a favor de ter dados. Tá? O problema é que às vezes a gente ter dados e não saber interpretar os dados, isso é muito ruim. Então, assim, já teve muita gente falando, o que tu acha de eu comprar um lactímetro? Eu falei, o que tu entende de fisiologia e lactato para tu medir e interpretar o que está acontecendo contigo naquele momento? Então, assim, o dado, quando bem interpretado, ele é muito valioso. O dado, quando eu não sei o que fazer com ele, ele só gera ruído e talvez me atrapalhe mais. Então, isso eu vejo dados, a gente vai ter dado, posso ter dado de lactato, posso ter uma análise de gases, posso ter um VO2 interpretado, pode ter o limiar, tudo medido, e às vezes vai lá um laudo bonitinho, limiares isso, aquilo, o treinador olha e fala, ah tá, não, mas eu prescrevo baseado no meu teste de 3K, não vou usar isso aqui. Já tive atleta que me falou isso. Ele falou, tu acha que eu repito? Eu falei, pra quê? Se tu quiser usar, tu pode. Ou se o teu treinador não vai usar, então não vai servir muito, sabe? Mas eu acho que os dados estão aí para nos ajudar. Essa interface entre as pessoas que fazem os testes e os treinadores poderiam ser melhoradas. Obviamente que a gente entra num gargalo de tempo, e como esse tempo vai ser recompensado, talvez financeiramente, né? Você vai ter que... Imagina, assim, a gente vai ter que sentar todo mundo, atleta, treinador, é tempo de todo mundo, claro, né? Então, assim, como é que isso remunera? Então, assim, seria mais fácil se fosse uma coisa mais padrão, assim, tu libera um laudo, aquilo é compreendido, o atleta sabe interpretar, mas eu sou bem a favor que se use de tudo um pouco, né? Desde frequência cardíaca, percepção de esforço, lactato, o que for de dado extra ajuda. Mas, assim, ó, pensando, vamos pro lado, então, assim, ó, o cara não tem acesso ao teste de lactato, não tem acesso a um padrão ouro para fazer um teste de VO2. O cara tem ali o teste de 3.000, que ele está aí, ele, sabendo bem utilizar, o cara vai conseguir treinar. Não te parece que existe um pouco assim de uma supervalorização de algumas métricas em relação a outras? Do tipo assim, não, teste 3.000 é muito mais fácil, dá certo com todo mundo, eu não vou usar nunca VO2 ou lactato porque, né, não é o que todo mundo usa. Não, porque a gente sabe que o acesso é mais difícil, mas se fosse possível, certamente o teste 3.000 não seria utilizado. Isso. O que tu pensa disso? Não, eu acho que o teste 3.000 é utilizado porque ele é fácil de ser reproduzido, barato, qualquer momento do ano, tu vai e faz e tu... Só que ali tu não consegue entender muitas vezes por que tu melhorou, né? Viu, Vinícius? Viu, Vinícius? Eu te falei. Quem sabe, sabe, rapaz. Quem sabe, sabe. Mas é exatamente isso. Então, assim, enquanto tu tem as outras métricas junto, tu consegue entender, melhorou porque o VO2 melhorou, ou melhorou porque a utilização de oxigênio no limiar tá melhor. Então, isso que a gente consegue manipular melhor e entender como é que foi a evolução do atleta. Eu não acho errado, e se é isso, então, assim, cada um vai prescrever o treino com as ferramentas que tem, mas eu acho que se a gente conseguisse ampliar o uso, certamente seria proveitoso. A gente tem falado muito aqui no podcast, né? A gente tem sofrido muito com a tecnologia ela está ao nosso favor,
mas o uso indevido dela, né? Eu tenho certeza que muita gente se baseia de informações de um chat GPT e assume aquilo ali como verdade. E aquilo ali acaba trazendo um dano absurdo, porque a pessoa não tem o conhecimento, e a gente aqui bate sempre na tecla de busque profissionais capacitados e com conhecimento de cada assunto, né? Seja um cardiologista, um endócrino, um nutricionista, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui no podcast, né? Ô, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marcelo, puxar um pouquinho para o lado do comentário, que perdeste 20 quilos, é isso? 20 quilos e puxando um pouco da tua percepção, assim, tu percebe que tem muita gente buscando performance e acaba esquecendo da saúde, assim, como é que foi para ti essa conexão entre a perda de peso, consequentemente tu deve ter melhorado a tua performance, mas como o teu corpo sentiu tanta mudança, assim, porque imagina, né, perder 20 quilos já é um impacto para a estrutura do corpo. Tu começar a ter uma performance cada vez maior, né, ao longo do tempo, é outro impacto, né? Como é que tu vê isso, assim, a questão poxa, quero ter performance, mas eu também tenho que cuidar da saúde. Como é que foi isso para ti nessa jornada aí? Eu acho que quando meu irmão começou a treinar mais sério, assim, e os treinos de pedal sempre começam muito cedo, né? Então eu me lembro de um dia eu tá chegando em casa de uma festa e ele de capacete dentro de casa tomando café para sair. Aí eu pensei, putz, tem alguma coisa errada aí, né? Talvez os dois estivessem errados, né? Talvez não era só eu, né? Mas... Tá exagerado esse negócio aí. O louco não era só eu. Não é. Talvez até tivesse um pouco mais sério, não. E aí eu falei, cara, preciso mudar, né? Porque daí eu tava pesado, eu jogava bola ali, com dor, sempre dor no joelho, porque, cara, né, o corpo não aguentava, né? Tanto peso, assim, tava com pressão mais alta, puta. E aí, 2 cardiologistas em casa, pô, tu é muito novo pra tomar remédio pra pressão, né? Só que, cara, aquela coisa de guri, né? Assim, pô, 20 e poucos anos, faculdade, né? Putz. Vida louca, chegando às 6 da manhã, cara. Acho que tudo tem seus momentos, né? E aí eu falei, cara, preciso mudar, né? E aí, claro, foi um início ali, pelo menos uns 3, 4 anos, só pensando em saúde, assim, tipo, cara, preciso perder peso e tal. E até diria que relativamente perdi rápido, assim. Eu acho que sei lá, em 2, 3 anos eu reduzi bastante, assim. E aí depois, claro, eu vim vindo a natural, assim, né? Então, o foco sempre foi, inicialmente, né, na saúde. E aí, cara, à medida que tu vai emagrecendo, eu fiz uma maratona com uns 87, 88 quilos ali. E aí... Mas nesse primeiro ano tu já emagreceu esses 12, 13 quilos, né? Em 1, 2 anos, primeira maratona, né? A tua primeira maratona foi em 2010, né? O que já é significativo para correr uma maratona, é muito significativo. Cara. E aí, só que daí foi uma evolução, né? E aí ainda tá naquele momento que o cara chega assim, putz, quanto mais eu emagrecer, mais fácil vai ficar, né? Porque tá levando menos peso, né? É a lógica. Então, só que também tem um limite, né? Não é... Na minha composição não adianta eu querer chegar assim, quero chegar a 60 quilos pra correr uma maratona, não vai, né? Até porque tu é um cara alto, cair, vocês dois são, né, 2 caras altos que esse limite ele vai apitar. Eu até vejo umas fotos, assim, de... Quando eu fui minha primeira vez pro Havaí, eu olho assim e falei, cara, tá meio esquelético, assim, no momento o cara não enxerga, assim, né? Mas depois tu olha, tu te olha, assim, alguns anos depois, tu tá meio caveira, assim, né? E eu acho que eu acho que eu passei um pouco do ponto, assim, de tipo, cara, emagreci tanto que eu perdi força, assim, né? Então, acho que tem um equilíbrio. Tipo, isso aqui assim? Essa foi 16, essa não foi tanto. A de 14, mostra pra audiência aí, ó. A de 14 foi... Vamos ver aqui. O joinha consegue dar um zoom aí? Não sei se o joinha consegue chegar na imagem. A de 14 foi pior, eu acho. Tá bonitão o guri, né? Pô, olha ali, sequinho. Hein? Que é isso? Que legal, cara. Mas essa foto eu usei numa aula. Essa foi do pé, né? Essa que tu te lembra? Eu me lembro que tu pediu essa foto. O Marcelo, hoje ele tá muito melhor. Ele pisava muito, assim, uma supinação
Toda essa parte interna do pé dele aqui do tênis não desgastava, não era só esse cantinho aqui. E eu tava dando uma aula de biomecânica, assim, falando sobre lesão e tal, banda iliotibial, assim, assim, acho que o Marcelo teve essa naba. Marcelo, tu não tive. É uma foto tua correndo, eu pra eu mostrar a pisada pros caras. Cara, os fisioterapeutas se apavoraram. Como que... Ele torceu o pé ali, né? Os caras falaram, torceu, né? Cadê o fim? Não, ele tá na maratona da Ironman do Havaí, que ele terminou. Os caras, como assim? Ele fez uma maratona com essa pisada? Imagina, cara, os caras apavorados. Mas melhorou muito, cara. Né? Mas o Marcelo assim, trouxe um ponto que é bem comum, né? Normalmente nós não nos percebemos como a gente realmente está. Na hora, eu tenho certeza, quando tu falou, tu fala hoje, eu tava esquelético, mas eu, com certeza, pelo teu relato, tu te olhava no espelho e tava perfeito. Tô pronto pra prova aqui. Assim quando eu tava com perto dos 100 quilos, eu não me achava gordo, né? Era o cara mais forte, assim, e tal, né? Fazia musculação e tal, mas tá tudo certo, né? Tô fortinho, tá tudo certo. Bombadinho. Tá fazendo crossfit. Hoje eles perguntaram, tá fazendo crossfit? Hoje era outra moda. Tu pode emendar sessão Marcelo Bodanese, meu filho. Exatamente. Vamos continuar aqui com o Marcelo, depois a gente volta mais um pouco. Ô, Marcelão, vamos lá, cara. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua chegada pra Kona, assim, e o que isso mudou na tua vida? Como é que bateu na tua vida esse trem aí? As duas, vocês foram 2 vezes, né? Só pra... As 2 vezes foram no mesmo ano? Foram em anos diferentes? Não. Ou alguma vez foram junto? Ele foi 14 e 16, a gente foi junto em 16 e eu voltei em 18. Tá, então... E essa pergunta foi pro Marcelo, mas eu também queria ouvir do Rodrigo também, isso que eu ia falar ali, depois que o Marcelo respondeu. Cara, eu fui... como eu falei antes, assim, né? Eu fui para aquele meu primeiro meio Iron e aí meu irmão foi pro Mundial e, cara, eu fiquei com muito tesão de, eu preciso ir junto, sabe? E aí, cara, eu fiz 2, 3, 4 provas ali e, não dava. Falei, meu, foda, né? Vai ter que dar. E aí, cara, como ele ia pra Las Vegas, eu falei, cara, vou fazer uma prova também, aproveitar o ciclo, vamos treinar junto e tal. E eu fui... Ele foi pra Las Vegas, eu fui pra Cozumel, que era mais ou menos a mesma época lá. E aí acho que foi uma semana depois, ou qualquer coisa parecida. E aí em Cozumel eu peguei a vaga. Eu falei, puta, né? Legal, consegui minha vaga do meio Iron agora. Agora mudei de prateleira, né? E beleza, vamos pro Mundial no que vem, 2014. Isso era 2013, Mundial em 2014. E aí, vamos fazer o Iron e tal. Meu irmão já tinha feito o Iron, vou fazer o meu primeiro Iron. Beleza, vamos treinar junto e tal. E aí fui pra Floripa e tal, treinando. 16, né? 2014. E aí fui fazer meu primeiro Iron. Eu era o inexperiente ali, curtindo a prova, aquela coisa que só acontece na primeira prova, né? Que tu não sabe o que esperar e tal, super respeitando, assim. Lembro da gente, nadamos bem, nadamos junto, assim, pedalamos junto o tempo inteiro, né? Respeitando as distâncias, óbvio, né? Do vácuo. Mas eu tinha aquela segurança, assim, cara, meu irmão deu uma apertada ali, ele sabe o que tá fazendo, confio nele, vambora, né? E, cara, sempre pra correr e tal, dei aquela sentida, meu irmão abriu, ele mais 2 ali, eu acho. E eu tava fazendo minha prova, nem preocupado com nada, só tava preocupado em terminar aquilo lá, né? Não sabia o que tava me esperando, assim. E aí, cara, no meio da prova, já lá pelo 20 e poucos, assim... E aí volta um pouquinho aquela história da competitividade, assim. Eu passo por ele caminhando. Eu falei, tô passando, ganhando uma posição, né? PT. Eu pensei, merda, o cara tá mal, tá ligado? Eu falei, e agora, né? E aí ele me olha e falou, vai, tu tá bem. Daí eu falei, vambora, né? E tá, fui. E aí nisso, cara, terminei meu primeiro Iron, 3º lugar. Os caras chegaram, são 3 vagas, foi pra Kona. Eu falei, caralho, velho. Né? Primeiro Iron, assim, eu acho que não são muitos, né, que conseguem esse feito, assim. Eu tava lá, mas porque eu vou no Iron desde 2011, né? Fora a pandemia ali. Mas eu me lembro de 2016, eu acho que a gente fez... 16 todo mundo junto. Nós fizemos todo mundo junto, lembra? Que prova do diabo, né? Chuva, vento. Lembra daquilo frio? 2016 foi daquele ano bizarro que deu chuva, vento contra. Mas e aí? Segue. Então, cara, foi uma emoção, assim, muito grande, né? Porque,
Cara, entrei totalmente despretensioso ali pra curtir a prova, nem pensava em mundial, sabe? Ao contrário das provas de meio Iron que eu tinha feito, assim, que eu falei, bah, de repente dá. Eu falei, cara, não, isso aqui tá muito longe, né? Mundial, puta, Kona é, né, estopim, assim, né? Óbvio que sonhava com aquilo, mas não era o momento ainda, assim, sabe? E aí, puta, bah, tudo conspirou a favor que, né, tive um baita dia, assim, Me lembro que na época eu morava no Rio ainda. Ah, é verdade. E aí... Eu moro no Rio. E era lá e cá, então treinava lá no Rio, vinha fim de semana, puta, fim de semana tem 180, não, vou pra Porto Alegre então, porque eu tenho meus parceiros lá e tal, então via bastante, quase todo fim de semana, Quase né? todo final de semana tu vinha. E eu me lembro que na época os caras do Rio, pra todos os caras do Rio era assim, cara, na época era sub-10, né, a onda do Ironman, né, putz, sub-10, o cara que faz sub-10 é um ET, né? E eu fui lá e fiz 9,29, assim, voltei pro Rio, os caras, nossa, voltava ao corpo de bombeiro, assim, né? Fiquei, porra. E aí, puta, foi muito legal, assim, e aí isso virou um pouco a chave, assim, sabe? E até foi um pouco difícil, assim, vou dizer que aí em 2015 eu fiz 2 Iron e fui mal nos 2, assim, eu acho que meio que subiu um pouco a cabeça, assim, aquele excesso de confiança, assim, tipo, cara, eu sou bom nisso, né? Eu sou bom nisso, agora... E aí acho que tipo assim, cara, não sou tão bom nisso, assim, né? Vamos botar um pouquinho o pezinho no chão aqui, né? Aquilo que tu falou, o Endurance ensina a gente a... É humildade, né? Assim... mas eu acho que a gente tem uma história muito parecida, né? Porque eu estreiei em 2012, sei lá, acho que nós dois a gente tem 10 provas de Ironman cada um. Eu acho que eu tenho mais provas boas do que ele, mas... Nós dois, a gente teve 2 estreias, assim, meio que mágicas, assim, tipo que, sabe? Deu tudo certo. No dia que deu tudo certo, do nada... Eu estreiei em 2012 com 9 horas e 24, uma coisa que era completamente impensada. Tá louco. Eu fui ultrapassado, tava liderando a categoria até o quilômetro 41,900 da maratona, sem saber que o segundo estava atrás de mim. Só tava na Búzios correndo para chegar, a família esperando, tipo... Na época que a família podia entrar junto. Sim. Só que assim, sei lá, acho que eu fui 15º amador. Então, assim, ali ninguém entrava com a família. Ali as pessoas... Chegou um cara quase espintando comigo e, tipo, eu tinha 5 pessoas entrando comigo e uma bandeira do Grêmio. E a bandeira do Grêmio ainda. Com a bandeira do Grêmio. Depois os caras proibiram isso aí, né? Quê? Proibiram depois. Proibiram a família. Depois proibiram. Que era uma zorra, né? Virava uma zorra. Também o esporte cresceu muito o número de participantes, né? Pra todo mundo querer entrar com o familiar, né? E como é, gurizada, isso aqui nem tá na pauta, mas como é que vocês veem, agora tu tocou num ponto legal, assim, que é o crescimento do esporte, né? A gente tem visto muito aí, conversando, quer ver, de treinador e conversando com o meu treinador, com amigos, o próprio Remião teve aqui no último episódio. Como é que vocês veem esse crescimento maluco aí do esporte e pessoas cada vez mais, assim, o cara nem começou a pedalar e já está inscrito num Iron, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês que são, vamos lá, vocês não são tão velhos, mas vamos chamar de velha guarda aí. Já outra geração, né? Isso. Como é que vocês veem essa galera que chega para fazer um Iron e da noite pro dia, assim? Pedalar não é nem o problema, não sabia nadar, né? Exato. É o que mais tem, né? Eu acho que o crescimento do esporte como um todo, assim, a gente tem que aplaudir, porque, na verdade, é mais gente ativa, mais gente se movimentando e, a princípio, tendo melhores condições de saúde. Mas, com certeza, né? Eu acho que os degraus, eles são pulados e não caminhaos, né? Então... O step by step não está acontecendo, né? Os caras estão querendo dar passos largos, né? Eu acho que as pessoas estão dando passos largos, eu acho que as organizações também perderam, né? A gente... Pouca prova curta, né? Para fazer, estimular, né? Acho que cada vez menos. Agora no estado voltou a ter um pouco mais com a T3, mas assim, ficou anos assim, tipo, o local para fazer prova não parece muito adequado. Mas me lembro, quando eu comecei, fiz prova de duatlon no Caxeiros, triatlon de... Festa triatlon São Leopoldo, Santa Cruz, Viamão lá no Tarumã.
triatlo, nós tínhamos 2 provas de Osório, a gente tinha Rio Grande. Sesc Tramandaí. Sesc Tramandaí. Sesc Tramandaí. Vocês pegaram Lami lá, aquela época que tinha ainda a prova no Lami. Torres, nós pegamos um ou outro, Torres, lembram? Tinha Aquatlon de Torres, né? Tinha o Aquatlon. Eu fui para um duatlon que virou... Eu fui para um triatlo que virou duatlon. Eu fui vice-campeão. Nem ficou feliz, né? Não, aquilo... mais corrida melhor, né? Não, aquilo foi interessante pelo seguinte, no dia anterior, cara, o mar tava liso. Torres ali, né? Vai estar uma natação triboa, né? Eu treinei aquele dia, me lembro que entrou na água eu, o Bica, o Frank, o Capelari entrou, o Ricardo Nilson, os caras, né? Mas o Sandrinho entrou junto, né? O Rogério, lembra do Rogério louco? Se amanhã tiver assim, vai estar espetacular. Só que eu, assim, na minha humildade, pra vocês não tá bom que são nadadores, né? Eu não nado nada, né? Cara, virou o mar, virou tudo, assim. No outro dia de manhã, o Goebel, assim, vamos cancelar a prova. Não, que cancelar a prova? Transforma esse troço num duatlon. Cara, quando os caras falaram em duatlon, todo mundo olhou pra mim, assim, olhou pra mim e pro Ricardo. O Ricardo Nilson era um muito bom corredor, né? Falei, pronto, vamos decidir o 3º lugar. Os caras falaram assim, vocês estão falando, né? Não vai ter prova. Não vai ter um duatlon. Bom, de fato, mas tu sabe que eu fui bem naquela prova. Tu sabe, Rodrigo, que eu entrei no triatlon há muito pouco tempo aí, inspirado por esse cara aí que está na frente de vocês aí, que inspirou uma galera. Eu moro em Santa Catarina e aqui, obviamente, acho que tem mais provas do que aí no Rio Grande, mas uma das coisas que eu vejo, acho que o Ironman é uma prova que trouxe muita visibilidade para o esporte. Ela trouxe mercado para o esporte, não só na questão de mais atletas, mas mercado que eu digo de marcas e etc. Mas, por outro lado, também, ela acaba ocultando o sprint, o olímpico. Por quê? Hoje em dia, eu vou falar o que eu passo, né? O Roberto Lemos, que é o meu treinador, ele falou, cara, vai fazer prova curta. O Iron, tu vai saber a hora certa de fazer, vai fazer prova curta. E aí, obviamente, estou inscrito para algumas provas agora no 2º semestre, e eu falando com as pessoas todas me falam assim, tá fazendo Ironman, né? As pessoas, elas não têm esse discernimento, né? Esse discernimento, e aí, o que eu percebo, eu não sei se vocês também percebem, parece que o triatlon virou o Ironman, né? Parece que não existe essa caminhada que é tão preciosa, né? Eu estou vendo agora mesmo, né? Assim, eu tenho mais 4, eu fiz o challenge do início do ano, tem mais 4 agora no 2º semestre. Mas as pessoas não sabem. Tu fala assim, eu vou fazer o sprint. É Ironman? Não, só um pouquinho. Né? Então, acaba que nem vocês falaram, essa base ela acaba não sendo construída muitas vezes, porque a pessoa já... A galera não sabe esperar, essa é a verdade, né? A geração nova, né? Eu acho que o esporte, o Ironman e o esporte de endurance, né? Ele virou meio que um status quase, né? Assim, até eu lembro de ter lido já matérias assim, tipo, o Ironman é o novo MBA, né? Tipo assim, tu chegar em... E aí, claro, né? Fazer link com grandes empresários que fazem esporte, e aí na busca da resiliência, da organização, da disciplina, etc e tal, né? Mas aí eu acho que tudo uma coisa puxa a outra, né? Mas pelo lado esportivo da coisa, eu acho que é prejudicial, né? Porque, vamos lá, né? Não é fácil fazer um Ironman, né? 10, 12, 15 horas ali para uma pessoa que não tá preparada, é um sofrimento louco, né? Quando tá começando, não é fácil fazer um olímpico. Não. Exato, é difícil. É que sabe o que acontece? Eu, de novo, cara, eu acho que nós estamos vivendo cada geração, cada momento, cada vez mais imediatista. Tá? Tu explicar para a pessoa assim, cara, para treinar para um sprint, tu que nunca fez triatlo, você nunca fez triatlo, vai treinar para um sprint aí 8 semanas. Hoje, se tu fala para alguém que já tá habituado, cara, tá louco, 8 semanas? Não precisa, eu faço um sprint amanhã. Cara, mas quem nunca fez triatlo tem que experimentar essas 8 semanas para entender como é que é a estrutura, como é que funciona, como é que tem que se organizar. Eu sempre digo assim, não é prescrever fazer uma periodização e entregar na mão de vocês. Antes disso, eu sento com o indivíduo e planejo. Cara, como é que é o teu dia a dia? Tu é casado?
Tu tem filhos. Teu trabalho exige o quê de ti? Que horas tu vai dormir? Como é que a tua... Eu acredito que... Porque isso eu aprendi com outros treinadores que me ensinaram isso. O Remião é um deles. O Remião foi um deles. Ó, porque tu tem que conhecer o teu atleta. E explicar para ele que é um processo. Mas hoje eu acho que o imediatismo meio que deu uma abolida nisso aí, sinceramente. Isso vale tanto pro triatlo quanto pra corrida, né? Isso aí eu pego muita gente. A assim, maratona, né? Que virou... chega inscrito na maratona, coisa. E às vezes eu falo, pô, mas tem certeza que tu precisa fazer uma maratona agora, mesmo que seja pra chegar em 5 horas. Assim, beleza, tu vai completar a maratona, mas será que a experiência vai ser legal? Será que tu vai ter aprendido a correr? Será que tu vai caminhar na prova, ou tu vai ir num passo tão curto de uma coisa que tu não consegue realmente entender o que tu pode fazer na prova, né? Só para completar. Mas acho que é questão de mentalidade, né? Tem gente que se coloca isso como um desafio, mas... Enfim, eu acho que as etapas são puladas e que se a gente... Mas aí a gente vê uma coisa, né? Porque foi a pergunta ali antes pro Marcelo, né? Sobre a questão da saúde. O que a gente busca, nós aqui como... E falo pela Orla, e eu acho que o Quevedo pode corroborar aí como professor, é a longevidade no esporte. Né? A longevidade do ser humano, assim, porque... A gente, o que a gente busca aqui e disseminar é isso, vou pegar o exemplo de vocês aí, né, tiveram suas lesões, seus desafios, mas vocês continuam se desafiando, né, continuam, e o que isso gera muitas vezes é ou uma lesão, né, porque a pessoa esticou demais a corda, porque não estava tão preparada, ou até uma desmotivação, porque a pessoa se doou demais e não esperava por tudo aquilo ali, teve impacto na família, ou até mesmo se lesionou no processo, ou até mesmo não completou uma prova, né? Então, acho que... deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa eu não tenho aqui a resposta, tá? Eu não tenho conhecimento. Vocês já quebraram em alguma prova feio, assim, aquela quebrada feia, e o que isso ensinou para vocês aí? Eu acho que sim, acho que a resposta é sim. A resposta é sim. Eu acho que as minhas piores provas foram justamente quando eu comentei ali que eu entrei com uma cabeça, principalmente em 2015, depois teve uma ou outra, assim, que a minha cabeça não estava acompanhando o meu corpo, vamos dizer assim, né? Eu tava com um excesso de confiança, vou chamar de soberba, né? Mas é um excesso mesmo de, tipo, cara, eu tinha treinado bem e tal, mas era aquele sentimento de, cara, tá na prova, de repente alguém passar e dizer, não, cara, eu consigo esse cara também, né? E aí, só que eu não era tão bom quanto eu pensava que eu era, assim, né? E eu acho que isso te traz essas sandálias da humildade, assim, né? Tu, tipo assim, cara, pezinho no chão, né? E eu acho que isso reflete no resto da vida, assim, né? Para todas as esferas, né? Assim, sem menosprezar nada, né? Nada e ninguém, né? Vamos dizer, né? Então, acho que foram lições importantes. Tu sabe assim, que... Né? Tu sabe, eu não sei como é que é para vocês, mas assim, sempre que alguma coisa sai contrária àquilo que a gente planejou, por erros, ou seja, de planejamento até mesmo isso, não sei se vocês também percebem que vocês olham para a vida pessoal de vocês e, será que eu estou fazendo alguma cagada aqui nesse lado aqui? Pô, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido aqui? Eu particularmente levo muito isso, assim, sempre que alguma coisa no esporte, eu estou desanimado no esporte, putz, mas será que eu estou fazendo burrada em casa, né? Também tem isso, né? Ô, meu diretor, e vamos ter desconto na Vitória Red nesse Vamos episódio. lá, eu ia chamar isso agora. Então aqui embaixo tem um QR Code, 15% de desconto, cupom ORLA15 em www.victoryahead.com.br. O diretor enlouqueceu 15%. 15, vá. Todo mundo dá 5, 10. Não, vou dar 15. Tá bom. Gostou da conversa? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é um áudio. Posso, meu padrinho?
Posso, né? Sim, o senhor deve, o senhor não, o senhor manda aqui nesse podcast. Então, talvez vocês tenham que tirar o fone, né? Porque eu acho que o fone não vai permitir. Eu botei num volume bom, mas eu vou botar para você. Só tem que ver se a audiência de casa vai pegar. Fala, Quevedo. Vamos lá, vamos falar desse adulto aí. Cara, falar de filho é complicado, né? Sempre a gente acaba se emocionando um pouco, porque esses dois aí são meus filhos, né? Eles sabem disso. Eu sempre falei. Mas, brincadeira da parte, cara, são dois guris sensacional, né? Eu sou suspeito em falar, a gente convive aí há, sei lá, uns 15 anos já, treinando junto. E eu sempre aprendendo, por mais que eu seja mais velho. E eles, eu aprendo muito com os dois. Além de ótimos atletas, são baita amigos, excelentes seres humanos, os dois são pessoas muito, muito queridas, né? Eu gosto muito, sou muito suspeito em falar, porque eu tenho um carinho por eles que é muito especial. Eles sabem disso, eu demonstro isso para eles, eu tenho certeza que eles sentem isso, o quanto eu gosto deles. E então aí, né, cara, sempre me puxando, por mais que eu já passei dos 50, sempre procuro treinar com eles, porque eles acabam me tirando um pouco da zona de conforto, né? Sempre é bom estar do lado deles, em todos os aspectos, como atleta, como amigo. Eu mando um beijão para eles e é isso. Tá bom? Valeu, um abraço. Só para a audiência entender, esse aqui é um áudio do Cristiano Santos, é um cara que é um amigo que nós temos em comum, é um cara que eu tenho um carinho muito grande também, mas é assim que quando eu comentei com ele, os Boda vão lá, não pode, não, cara, tu tá louco, esses guri, cara, manda uma mensagem pra eles aí, o bicho quase chorou, cara, quase chorou ali, não, tu tá louco, eu não vou, não, manda uma mensagem pros guri, cara, os guri vão gostar. A gente quase chorou junto aqui. Cara, assim, vamos lá, né? Pô, vocês têm uma caminhada no triatlon. Eu vejo, assim, pessoas próximas, assim, né? Frank Silvestrin, Cristiano Santos, Sandro Corrêa, Capelari, Thiaguinho Menucci, né? Entre tantos outros, Lucas Preto também, não dá para deixar o Lucas de fora, o Berger, né? O Bruno Berger, Fabrício Marcondes, Fernando Pasqualini, cara, que tudo meio fora, assim, alguns anciões aí estão até hoje no triatlo. De uma turma, né? E essa turma, o que eles representam para vocês dois aí? Eu acho que a gente veio... A gente até brinca, assim, a gente é de uma geração que, a gente é muito privilegiado, né? Porque, a gente tava começando a querer aprender qualquer coisa e aí nós tinha, todos esses nomes aí que tu citou, né? O Cris, sem palavras, né? Um irmãozão aí nosso, aí, um beijo pra ele. E tá sempre aí reclamando que tá com 50 anos, mas é que nem tu, né? Os cara têm pedigree, não adianta, né? Eu me cornetear, eu tinha certeza por causa da idade. E aí, é um cara que, nos ensinou muito aí, como pessoa, como atleta, né? E, me lembro de a gente sair pra treinar, o Cris era, campeão do Ironman Brasil, o Thiaguinho era campeão do Ironman Brasil, o Frank era profissional no Ironman, o Preto também, né? Pegamos a transição dele ali. Tu saia pra pedalar num pelotão de fim de semana, só tem ídolo do teu lado, né? E isso acho que nos fez crescer muito, muito e muito rápido e querer sempre buscar algo a mais, assim, sabe? Ou tu melhora ou tu melhora. E aí... Me lembro tu falou do Roberto, parceiraço também, sempre nos encontramos nas provas. Eu me lembro que nos primeiros pedais mais longos, assim, eu saí pra pedalar Thiaguinho, Frank, Roberto e eu. Eu olhei pros lados e falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui no meio, né, meu? Não pode ser, né? Apanhar. E aí, o Thiaguinho e o Frank voando naquela época ali, dos 13, 14, sei lá que ano era aquilo. E aí abriram, eu senti, ficou o Roberto comigo, e o Roberto nem me conhecia, assim. E aí ele ficou comigo. Ele falou, não vou te deixar sozinho aqui na freeway, no meio da estrada, assim. E aí aquilo, foi muito marcante, assim, porque eu falei, o cara podia ter ido embora, feito o treino dele, né? E aí, cara, um gurizão que nunca vi na vida, né? E ele falou, não, vou contigo e tal. E a gente foi até o fim e tal.
né, exemplar, assim, né? Pô, conhecendo hoje o Roberto como a gente conhece, né? Não surpreende, né? O cara é um coração mesmo. Enorme, assim, né? Então, acho que essa geração que a gente pegou aí, que tá até hoje, né? Porque gosta da coisa, né? Não é, que eu acho que aí tu vê o não imediatismo do negócio, né? Que faz isso porque gosta, pelo prazer, pela rotina, né? Sim. O Cris é um que já tentou abandonar há muito tempo e não consegue, né? Não deixaram. Ele já vendeu e não vendeu as bikes 1000 vezes, compra de novo e volta. Antes dele comprar essa Cervelo, ele tô abandonando, meu, quanto é que tem essa bicicleta? Quero tanto, eu compro ela comprei a bicicleta do Cris. Não, mas eu acho que isso mostra, a gente foi moldado, né, por esse ambiente e com certeza isso fez a gente crescer enormemente. E pode ter certeza, pessoal, assim, é muito legal estar ouvindo vocês, porque tenham certeza que já deve ter gente falando de vocês assim como vocês falam desses caras. Acho que isso é muito legal, porque quando as pessoas... Eu tenho... O Quevedo sabe o carinho que eu tenho por ele. E eu sempre olhava o Quevedo fazendo prova, indo bem e tal, mas acima de tudo sempre admirava ele. E assim, eu não sou tão mais novo que o Quevedo, mas ele me inspirou. E quando o cara é correto, quando o cara é dedicado, esse áudio ele nada mais demonstra que vocês vão ser inspiração para muita gente também. Pode ter certeza que daqui um pouco aí o Marcelo, o Rodrigo, vocês pedalaram com alguém do lado que nem conheciam, foram legais com os caras e o cara em algum momento vai falar de vocês. Parabéns, cara. Eu fiquei... O Rodrigo tinha me mostrado, o Quevedo tinha me mostrado esse áudio aí, cara. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, que bacana, né? Poder ouvir isso de vocês, né? Então, que legal. Meu diretor, puxa. Vamos lá para... e mimimi. É fato ou mimimi. Vamos lá, é fato ou mimimi. Explica para os caras como é que é. Vou explicar isso aí. Cara, não é para gerar discórdia, mas podem discordar um do outro, né? É simples o quadro Barbada, que é assim, ó. Eu vou falar uma frase e vocês vão dizer se para vocês essa frase ela é fato ou ela é mimimi. É um quadro já conhecido aqui. A gente se diverte e não tem certo e errado, é a opinião de cada um. A única coisa que a gente sempre fala é assim, tenta justificar um pouco, porque tu sabe como é que é hoje em dia, né? Tu fala é mimimi, daí daqui a pouco vai vir alguém, mas o Modanese falou lá que era mimimi, não sei o quê. Então tá muito chato o mundo hoje. Vamos lá, então. Todo atleta amador precisa fazer teste de VO2. Olha pra mim, tem que responder pra audiência. A gente faz umas perguntas boas. Não, acho que todo atleta fazer VO2, acho que é mimimi. Tá bom. Eu acho que todo atleta que vai querer largar numa prova, fazer um teste funcional, um teste provocativo para testar a saúde, eu acho que é fato. Não necessariamente precisa ter o VO2. Mas se tu vai fazer um teste, eu acho que tem que ser VO2, até porque eu faço. Mas acho que não é obrigatório. Boa. E tu, Marcelão? Eu concordo. Acho que talvez eu tenha feito por ter a proximidade, assim, né? Não sei se eu não tivesse essa proximidade, facilidade, eu já tivesse feito talvez por curiosidade, porque o Garmin marca no relógio, o cara quer saber se aquilo é verdade ou não, mas... Viu? Vamos lá. A zona 2 é a base de tudo. Acho que é um fato. Mimimi. Olha aí, rapaz, é isso que a audiência quer, pessoal. Então deixa eu explicar. Então assim, vamos pensar. Então assim, eu acho que tem um hype muito grande em torno de zona 2. Acho que se a gente começar a treinar só em zona 2, a gente não vai evoluir. Um programa de treinamento ele tem que ser muito mais do que uma zona de treinamento isolada. Vou só precisar ter a zona... lugar nenhum. E o que é a questão, assim, o problema da conversa de zona de treinamento é que zona de treinamento cada um divide do jeito que quer, né? Então, tu vai encontrar na literatura várias definições do que é a zona 2, aonde começa... Tá, todo mundo, assim, é meio que unânime aonde termina a zona 2, mas ninguém sabe onde começa, né? Então, cada um marca onde quiser. E se eu treinar sempre no topo de zona 2, talvez eu vou estar treinando muito forte para atletas bem treinados, e talvez seja fraco para atletas
mal treinados, eu tô perdendo adaptações que eu tenho importantes em zonas maiores, então acho que é mimimi. Muito bem. Boa. Vamos lá. Treinar forte todos os dias é sinal de comprometimento. Essa aí é mais facilzinha para vocês aí. Tá, não, isso é errado, é mimimi. Muito bem. Também, Marcelão. Também concordo. Às vezes precisa tirar o pé, não dá pra ir fundo todo dia. Mas a gente conhece uns doentes aí que gostam de treinar forte o tempo todo. É verdade, é isso aí. Vamos lá, então. A recuperação é tão importante quanto o treino? É fato. Fato. Boa, garoto. Triatlon é mais cabeça do que corpo? Acho que é mimimi. Não adianta ter uma cabeça boa se as pernas não acompanhar também, né? Eu acho que o corpo, assim, acho que ter uma cabeça boa é importante pra tu ir bem, mas é um esporte mais físico, né? Assim, tu pode ter uma cabeça muito boa, se tu tá mal treinado, não adianta. Vamos lá. Dados demais podem atrapalhar a percepção corporal? Acho que sim. Viu? Vem com aquela pergunta que eu tinha feito antes. Né? Eles são importantes, né? Mas podem. Eu acho que eles devem ser usados em concordância, assim, mas. Eu concordo que pode ser difícil, assim. Às vezes tu tá te sentindo bem, tu poderia fazer um treino melhor e tu ficar trancado num dado, eu acho que pode ser ruim. Ótimo. Vamos lá, essa última é barbada, né? Performance e saúde caminham sempre juntas. Não. Essa aí foi facinha, né? Mais ou menos. Eu acho que não é tão fácil assim, né? Assim. É complexo. Eu acho complexo. Eu não saberia, assim, ficar... Em uma palavra? Não, pode explicar. Essa é a vantagem desse caso. Vocês podem explicar o que vocês acham que é. Tu, então, nem se fala, né, Rodrigo? Eu acho que às vezes, assim... Na maioria das vezes, performance e saúde caminham juntas. Até porque para tu ter performance, tu tem que ter saúde. Tá saudável, né? Só que talvez um excesso de busca por performance te faça fazer coisas que te tornem não saudáveis por vários pontos, né? Seja tanto de sistema cardiovascular quanto músculo esquelético, músculo tendíneo. Então, tu pode errar um pouquinho a mão e ir para um lado não saudável. Gurias, nós estamos se encaminhando para o final agora, assim, ó. Agora bate pronto, assim, ó. Perguntou, respondeu. Uma resposta, outra resposta, tá? Cada um tem a sua, tá? Esse é o chamado bate-bola final, tá? Vamos lá. Uma prova inesquecível. Marcelo. Floripa 2014. Rodrigo. Acho que Floripa 2012. Tá. Um erro que ensinou muito. Marcelo. Largar muito, muito confiante. Rodrigo. Eu acho que o meu maior erro foi ter tomado 2 Imosex na mesma prova. Um atleta que tem muita admiração. Marcelo. Ou pessoa. Né? Frodeno. Rodrigo. Cara, de atleta que a admiração, assim, por ter mudado de esporte é o Alistair Brownlee. Aí sim, cara. Uma palavra que define o triatlon. Marcelo. Resiliência. Rodrigo. Disciplina. Uma meta que ainda querem realizar. Marcelo. Difícil. Eu tenho algumas, mas eu não sei se eu vou realizar. Mas uma pelo menos. Eu queria fazer uma prova em Kona bem feita, que eu não fiz. Rodrigo?
Eu acho que em termos de triatlon, Ironman, eu quero entregar uma prova boa em Floripa. E, por fim, Kona ou Boston? Pegou... Eu acho que empata. Cada uma com a sua... Boa. Com o seu charme. Duas provas legais, né? Puta. Kona é mística, Boston é mística, cada um no seu esporte. Foram momentos distintos de vida em cada uma, então acho que as duas foram especiais, né? Especiais e marcantes. Farei as duas um dia antes de morrer, pode ter certeza. Bonitão, tudo contigo aí agora. Vamos lá, então. Antes de fechar aqui, eu vou trazer um outro tema. Eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho do Tree Team e do Boda Brothers aí. Isso faz tempo, hein? Eu tô sabendo que tem muita coisa aí por trás desses dois nomes aí. Cara, bom, acho que a ideia do Tree Team surgiu, e aí vai muito na referência que a gente acabou de falar de todos esses nomes, né? Na época a gente... Eu morava no Rio, eu ia fazer meu primeiro Iron, eu acho. E aí, talvez se o Tree Team tivesse sido fundado agora, nós teríamos muito sucesso como uma equipe, assim, em termos de visibilidade, Instagram, marcas. Porque, cara, era só... Me lembro de fazer churrasco, era só cara que ia pra Kona, que era campeão de Ironman, que era toda essa turma aí, né? E aí a galera chegou assim, cara, vamos fazer uma equipe pra abalar, né? E aí, claro, depois acabou entrando umas pessoas que não eram de tanta performance, mas eram grandes amigos, não podiam ficar de fora, assim. E aí surgiu o Tree Team ali. Deve ter durado aí seus, sei lá, 3 anos, 4 anos, talvez. Mas surgiu com a ideia de juntar galeras que cada um treinava com o seu treinador, né? Mas era uma galera que muito unida, que tinha seu treinador, mas treinava muito junto, né? E que tinha em busca de performance e talvez um sonho de conseguir algum apoio, alguma coisa, mas sem também ir muito atrás, assim, tipo... Queria que caísse do céu. Queria fazer um uniforme e esperar que as coisas chegassem, assim. Isso acontece muito. E o Boda Brothers? Eu peguei essa época aí. Os irmãos Bodanese. Quem sabe a gente volta, hein? Cara, eu vou achar demais, cara. Porque eu me lembro, assim... eu acho que vocês tinham os adesivos, né, na bike, né? Eu falava assim, cara, que legal isso, né? O meu irmão fez triatlo, só que ele nunca vingou. E eu dizia pra ele, cara, olha aí, ó. Eu acho que o Boda Brothers é uma coisa que a gente fez um logo até assim como forma de reconhecimento, mas acho que muito mais uma forma de reconhecimento da nossa parceria, da nossa amizade, da nossa relação como irmãos e com o esporte. Também nunca fomos atrás de nada, assim. Mais recentemente agora a gente tem algumas coisas que... duas marcas que nos apoiam, que é a Cupa e a Z2, né? Marca de performance esportiva, né? A Cupa, né? De roupa de triatlon, corrida, de excelente qualidade. E a Z2 também, suplemento que, enfim, não deve para nenhum suplemento do mundo. Segue as diretrizes lá. E que a gente... Mas o Boda Brothers entrou mais, acho, como uma coisa, assim, tipo, para reconhecimento nosso e até alguma coisa de... talvez dar força para a prova do que algo de marketing, coisa assim, tipo uma coisa assim, para dizer, pô, somos dois irmãos que se ajudam, que treinam junto e que é tanto tempo fazendo junto que é muito engraçado, assim, que eu não consigo, a gente faz tanto tempo junto, treina tanto junto que é impensável seguir fazendo triatlon separado. Que massa, cara. Que legal isso aí. E o negócio... eu acho que a gente até escuta indo competir fora do estado aqui, né? Rio, São Paulo, enfim, tanto faz. E aí é comum de escutar. Os bodas estão na prova. Não importa se tu é da categoria, não é, sabe? Tipo,
Daqui a pouco eu tô na 40, ele tá na 35, eu uso Boda. Não, mas eu nem vou competir contigo, é ele que vai, né? Então, mas é uma pessoa com pouco tempo na mesma categoria. Virou uma coisa só, né? Praticamente, assim, é como se... E a mesma coisa das marcas, assim, né? Quando a gente conversou com o Gustavo, com o Vitor e tal... Tá, mas é tu e teu irmão, né? Eu falei, sim, somos nós dois. Ah, não, beleza, então... tipo assim, nem se pensou em, né, numa separação, assim. Foi, certo. Né, bem... Ficou marcado legal, aí. Vamos lá, então, antes de encaminhar para o encerramento aqui, Quevedo, puxa os nossos apoiadores, patrocinadores só o aí. Colocar aí. Vamos lá, Arthur. Então, a Orla Podcast Victoria Head, então tem o apoio da Suporte Fisioterapia, né, no nome do Fabrício e do Matheus Koval, nossos amigos nos apoiam desde o início, né, fizeram questão de nos apoiar. A Companhia dos Cavalos, né, o pessoal da assessoria, né, todo o pessoal, o Rodrigo, Emerson, Cacau, Léo, eu, inclusive, né, o Marilson Gomes, o Adalto, a Juliana, os professores da companhia também nos apoiam desde o início. Mais recentemente, né, o Bruno pela Bike Tech Moinhos. Sim. E a ATP, né, a sua loja de suplementos. O Arnold, né, a gente já conversou, um cara muito gente boa, só aparecer lá. O cara trata super bem, tem todas as marcas, inclusive Z2. Né? E a Victoria Head, que é a nossa, hoje, faz parte do nome, a Orla Podcast. Né? Obrigado, Vini, né, por esse apoio todo que tem dado pra gente. Certo? Excelente. Vamos lá, então, Marcelo e Rodrigo, assim, que papo legal, velho. Assim, queria passar a palavra para vocês antes de fazer o fechamento, para vocês aí deixar o recado de vocês, compartilharem as redes, agradecer a apoiadora. Aqui a gente não tem essa de não pode falar em marca, como eu falei para vocês. Então, assim, cara, fiquem à vontade aí em deixar o seu recado e depois a gente encaminha para o fechamento. Bom, acho que muito feliz aí pelo convite, acho que um papo muito agradável. É uma coisa que a gente gosta, né? A gente não faz por obrigação, né? A gente faz porque gosta. O cara acordar às 5 da manhã com 5 graus em Porto Alegre tem que gostar mesmo, né? Eu acho que a gente é um pouquinho fora da curva, né? Mas né? É super gratificante. Acho que o cara não... Todo dia que a gente não treina, chega com outro humor para trabalhar, né? E são poucos dias, claro, mas a gente sente falta, né? Então, vim aqui conversar com vocês, com o público aí e contar um pouco da nossa rotina, da nossa história. É muito, muito legal, né? Feliz pelo espaço. E obrigado por abrir as portas, né? E vamos em frente. Bom, queria agradecer então o convite, né? Então, especialmente ao Quevedo, né, que já nos conhece há muito tempo e divide alguns quilômetros, né? Um parceiro para todas as horas. Quevedo, preciso de uma ajuda para fazer um longo. Tá, pelo menos uma parte eu faço contigo, ou vamos lá. Isso é uma coisa que realmente ajuda muito, né? Então, a parceria de treino é algo que realmente importa. Então, esses anos de convivência e amizade, vir um convite para participar do teu podcast foi algo que foi bem, bem gratificante. O Vini, que estou conhecendo hoje, então, prazerzaço. O Maurício não pôde estar aqui. Inclusive, é meu paciente. Foi muito legal, já tinha participado de alguns podcasts, mas todos mais voltados para uma área mais técnica, né, sobre cardiologia, sobre esporte, sobre prevenção, então, assim, poder fazer um bate-papo mais descontraído de uma coisa que faz parte da minha vida tanto quanto a medicina, né, porque o triatlon, ele ocupa esse espaço na minha vida já há 16 anos, começou durante a faculdade de medicina, e eu acho que eu vou ser que nem o Cristiano Santos, assim, que até pode não estar competindo muito, mas vai estar com aquela rotina de treino constante, porque é isso que o corpo pede, né? Acho que essa química corporal, ela segue, né? Então, muito legal, parabéns pelo podcast de vocês, obrigado pelo convite, e dos apoiadores já falei, então acho que é isso. Quevedinho, teu recado final aí?
Bom, meu recado é simplesmente agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite, né? A gente até conseguir trazer vocês para cá. Ah, que andança que a gente fez. Sempre tinha alguma coisa que dava errado e tal, assim, que, né, teve o último foi eu que ratei. Mas, assim, muito obrigado, viu, Marcelo, Rodrigo, por terem aceitado. A gente, o Maurício, assim, hoje mandou uma mensagem, cara, eu tô aqui resolvendo umas coisas, queria muito estar com os guris aí, gosto muito deles, queria muito poder perguntar coisas, mas Maurício sabe que está bem representado aqui, né, pelo Vini e por mim, tá? E como a gente falou, né, esse podcast a gente agora entra daqui a pouco num looping onde a gente vai chamar todo mundo que já veio aqui de novo, ou seja, vocês vão voltar aqui. E aí, nessa oportunidade, a gente quer ver se traz o pai de vocês junto, porque eu acho que ele também tem algumas coisas para contar dessa vida aí, certo? Legal. E é isso aí, pessoal. É isso aí, vamos, Rodrigo, Marcelo, mais uma vez, assim, queria agradecer a vocês. Eu acho que vocês trouxeram uma coisa muito legal, assim, muito além da ciência, muito além das técnicas, etc., que é como a família ela é importante, como o trabalho em equipe entre irmãos, ele é tão importante, a rotina, um puxando o outro, e é isso que a gente propõe aqui na Orla Podcast, né? Justamente é trazer histórias inspiradoras, histórias reais, né? E vinculadas ao esporte, mostrando como o esporte faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu queria agradecer também a todos que estão acompanhando. Queria agradecer a PS Studios, @PS Studios_, aquela setinha rasteirinha, que é onde a gente grava o nosso material. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de escanear o QR Code ou até mesmo acessar o Instagram para conhecer as nossas redes, Spotify, YouTube, no próprio Instagram. E compartilha com aquele amigo que está pensando em treinar, com aquele amigo que já está treinando, com aquela pessoa que vai além. E nós nos vemos no próximo episódio. Histórias reais, movimento, inspiração à beira da vida. Boa noite, galera. Bom dia, boa noite. E nos vemos no próximo. Valeu, Vini. Valeu. Valeu, galera. Obrigadão aí. Valeu. Abração. Prazerzão aí, gurizada. Valeu. Valeu, Vini. Prazer, Vini. Valeu.